Você já reparou que vivemos num looping? Nada realmente novo acontece. Hollywood recicla, a moda repete, a música remixa. E nós aplaudimos. A Disney relança seus clássicos em live action, O Rei Leão, A Pequena Sereia, Mulan. E cada vez que um desses filmes chega, o marketing te convida a reviver a magia da infância. Mas você percebeu que a magia nunca é a mesma? É como visitar a casa da sua infância depois de anos. Os móveis estão lá, mas algo se perdeu. Aquele cheiro, aquele calor, a sensação de pertencimento, nada disso volta. O remake é só um fantasma, um reflexo pálido daquilo que um dia te marcou. Mas a indústria sabe que você aceita, porque a dor de admitir que o tempo passou é insuportável. E não é só cinema. Olha para as séries. Friends ganhou especial. Gilmore Girls voltou. Até Rebelde foi ressuscitado. Mas você não percebe? O que nos vendem não é história, é a ilusão de que ainda somos aqueles adolescentes de uniforme, rindo em frente à TV numa tarde qualquer. Na música, a estratégia é ainda mais descarada. Samples de sucessos antigos são reciclados como se fossem ouro novo. Quantas vezes você já ouviu uma batida e pensou, espera, eu conheço isso? Não é coincidência, é manipulação emocional, um atalho direto para sua memória afetiva. Na moda, a nostalgia virou uniforme, calças cargo, óculos estreitos, tops de strass. Adolescentes que nasceram em 2010 vestem roupas dos anos 2000 como se tivessem vivido aquilo. É um passado emprestado, sem vivência, sem cicatriz? Mas deixa eu te perguntar, será que isso é apenas uma brincadeira estética? Ou é um sintoma de vazio mais profundo? A nostalgia que a indústria vende não é memória, é anestesia. Uma dose calculada de conforto para nos distrair da dor de existir no presente. E aqui está a ironia. Esse passado que consumimos nunca foi real. Ele é um recorte higienizado, polido até brilhar. Um passado sem rachaduras, sem angústia, sem a solidão que também fazia parte da infância. Quando você lembra da escola, você lembra da sua turma rindo, mas esquece das vezes em que voltou chorando para casa. A indústria reforça a primeira imagem e apaga a segunda. Assim, a memória vira produto. Um produto limpo demais para ter sido verdadeiro. É como vender um quadro antigo, restaurado ao ponto de perder toda a textura original. Parece bonito, mas não carrega mais a verdade do tempo. E nós pagamos caro por isso. Pagamos para sermos enganados. Pagamos para consumir uma versão pasteurizada de quem fomos. E o mais cruel, começamos a confundir nostalgia com lembrança. A lembrança é íntima, ela é sua. Ela carrega detalhes que ninguém mais pode reproduzir. O cheiro da rua da sua infância, o barulho da panela da sua mãe, a textura áspera do sofá da sua avó. Essas lembranças não podem ser compradas. Já a nostalgia é coletiva, é fabricada em escala industrial. Não importa se você cresceu em São Paulo, no interior do Nordeste ou numa cidadezinha do Sul. O que chega até você é o mesmo pacote, as mesmas músicas, os mesmos filmes, as mesmas roupas. Memórias prontas para serem consumidas como se fossem suas, só que não são. O passado real não cabe em caixas de DVD, não está num feed de streaming, não se resume a uma calça jeans retrô. O passado verdadeiro está nas dores que ninguém quer lembrar, nas falhas que não combinam com a estética vendida. E talvez seja isso que mais incomoda. A infância que você idealiza nunca existiu. Você não sente saudade do que viveu, mas do que a indústria te convenceu a acreditar que viveu. Esse é o golpe perfeito. Roubar suas memórias e vendê-las de volta, maquiadas. E a gente aceita porque dói menos. Dói menos acreditar que já fomos felizes do que encarar que talvez nem naquela época estivéssemos plenos. A nostalgia é o calmante mais barato que a sociedade encontrou. E como todo calmante, ela não cura, só adormece. Se você também sente que o passado foi sequestrado pela indústria, já se inscreve no Noir Analítico, porque aqui a gente fala justamente dessas verdades que ninguém comenta. Com isso, você já se perguntou por que precisamos tanto fugir para o passado? Não é só saudade, é medo! O presente se tornou insuportável, as contas acumulam, o salário nunca acompanha, o preço do mercado cresce como se fosse piada de mau gosto. E você?
Você sente que trabalha cada vez mais para viver cada vez menos, mas não é só dinheiro, é a vida inteira. Você acorda e a primeira coisa que vê não é o sol entrando pela janela, é a tela do celular te lembrando que existe alguém mais bonito, mais rico, mais bem-sucedido do que você. Comparação constante, humilhação silenciosa, um julgamento diário que não precisa de tribunal, só precisa de uma timeline. E quando você tenta desligar, o que encontra? Silêncio. Um silêncio pesado que revela uma pergunta que ninguém quer encarar. Se eu não estivesse distraído, quem eu seria? A verdade é que o presente é um território de ruínas. Vivemos uma era em que tudo está desmoronando ao mesmo tempo. A política não inspira confiança. O trabalho não garante futuro. O planeta não garante sobrevivência. E nós, perdidos nesse colapso, escolhemos a saída mais fácil, correr para trás. Mas olha só a ironia. Nós não fugimos para um futuro melhor. Nós não projetamos algo novo. Nós nos trancamos numa cápsula do tempo. Porque imaginar o amanhã é mais doloroso do que reviver ontem. E nesse presente doente, até o que chamamos de felicidade virou performance. Ninguém é feliz, mas todo mundo precisa parecer. É a festa que você não queria ir, mas posta foto sorrindo. É o namoro falido que continua no feed porque não pode desabar diante dos outros. É o corpo perfeito que só existe com filtros. Essa é a verdade. O presente não é vivido, é encenado. Um palco de mentiras onde você é obrigado a atuar todos os dias. E se você ousa sair desse teatro, você se sente invisível, ou pior, irrelevante. Por isso a nostalgia se tornou tão viciante. Porque o passado, mesmo inventado, parece mais honesto do que esse presente artificial. Pelo menos na lembrança você era criança e não precisava fingir. Pelo menos na lembrança você podia existir sem hashtags. Mas existe algo ainda mais cruel. Enquanto nos distraímos com lembranças recicladas, o presente continua apodrecendo. E quanto mais ele apodrece, mais a gente corre para trás. Um ciclo perfeito de fuga e negação. Você percebe a armadilha? O passado é a anestesia, sim, mas o motivo da overdose é o hoje. O hoje é tóxico. E você sabe disso. Se até aqui essa reflexão está fazendo sentido, já deixa o like e se inscreve no Noir Analítico. Porque se a maioria foge, a gente fica, a gente encara. Mas continuando, você já percebeu o quanto a nostalgia te enfraquece? Sim, enfraquece. Porque ela te rouba a coragem de estar vivo no agora. Enquanto você revisita pela milésima vez a mesma série dos anos 2000, o mundo muda. Enquanto você se refugia no conforto das músicas da infância, o presente pede que você encare a sua própria voz. E o que você faz? Foge! A nostalgia funciona como um vício. Parece inofensiva, mas te prende. Ela se disfarça de carinho, mas é corrente. Você acha que está escolhendo voltar ao passado, mas na verdade é o passado que te escolheu, que te algemou, que não te deixa ir embora. E o que acontece com alguém que vive só de lembranças? Esse alguém se torna um fantasma, alguém que existe, mas não está presente. Alguém que respira, mas não vive. Nietzsche dizia que só quem é capaz de esquecer pode de fato viver. Mas nós não esquecemos, nós repetimos, vivemos em loops. Os mesmos filmes refeitos, as mesmas músicas recicladas, os mesmos jogos relançados. E você percebe? Isso não é memória, é prisão. Porque enquanto você olha para trás, alguém lucra com o seu desespero de não olhar para frente. E quanto mais o presente parece insuportável, mais fácil é vender essa anestesia do passado. Mas aqui está a verdade incômoda. Não existe volta. O passado não volta. A infância não volta. E quanto mais você insiste em se esconder atrás dela, mais pesado se torna o agora. É duro encarar isso, eu sei. Mas se você não largar a nostalgia como bengala, vai passar a vida inteira se apoiando em algo que não existe mais e vai perceber tarde demais que o que perdeu não foi só o presente, foi você mesmo. O que a nostalgia esconde é que o tempo é cruel, mas também é libertador. O passado não foi melhor, o presente não é insuportável. Mas você só vai descobrir isso quando tiver coragem de encarar o agora, sem filtros, sem remakes, sem trilha sonora infantil te embalando. A pergunta é: você vai continuar sendo prisioneiro do ontem? Ou vai finalmente aceitar a brutalidade e a beleza do hoje?
E se a nostalgia que você chama de conforto for, na verdade, o maior inimigo da sua vida adulta? Pensa nisso. E se quiser mergulhar ainda mais fundo nessas reflexões, se inscreve no Noir Analítico, porque aqui a gente não só lembra do passado, a gente questiona por que você ainda vive preso nele.